Olá, alunos do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje nós temos a nossa aula sobre memes, né, os textos com humor e ironia. A professora Silene estará aqui, eu vou moderar a aula dela. Vamos ver então o que nós temos na aula de hoje. O título está aí para vocês, caiu na rede, é meme, né? E é o tema da aula, revisão, meme, charge e tirinha. Esses textos que agregam aí a questão do humor e da ironia. O objetivo da aula é ler e interpretar textos em quadrinhos que associam linguagem verbal e não verbal, de modo a reconhecer estratégias utilizadas para a construção do humor. Está no caderno Aprender Sempre. Vamos lá, a página, para eles verem a página, professora? Olha lá, caderno Aprender Sempre, página 1, né, do nono ano. Essa aula de hoje é baseada no caderno do nono ano, porque é uma aula de retomada. Muito bem. Exato, então muito bem-vindos, estudantes do oitavo ano, professores e todos que nos acompanham. Nós estamos numa semana de retomada e hoje vamos falar sobre as características desses textos humorísticos. Então, como o professor Mauro mencionou, todas as atividades estão baseadas no caderno do nono ano. Como já foi mencionado, conversei com vocês do oitavo ano, que no nosso caderno não aparecem ali algumas imagens para trabalharmos neste momento, tudo bem? E na próxima semana já retomamos com atividades diretas do caderno volume 8, do oitavo ano. Então, para começar nessa questão, hoje é bem descontraído, nós teremos bastante momentos de interações e eu quero saber aí do oitavo ano, tem uma pergunta. Será que eles se recordam a diferença que existe entre meme, charge e tirinha? Então eu vou dar 1 minuto para vocês falarem aí quais são as diferenças que existem entre meme, charge e tirinha. Muito bem, estamos de volta então aqui com a participação dos alunos. A Pro Alessandra colocou crítica social, né? Mas não está se referindo a qual é o gênero que ela está dizendo. Vamos lá, agora está subindo as respostas. Vamos ver. Aluno Afonso dizendo, meme é um conteúdo que pode ter ironia, mas o foco é fazer rir. Charge é mais curta que tirinha e tem ironias também. Tirinhas são geralmente compostas de 3 ou mais quadrinhos e contam histórias. Aí o aluno do Pro Leonardo, desculpa, diz o seguinte, tirinha própria da HQ, charge de desenho de personagens públicas, políticas ou artísticas, com tom jocoso ou de elogio, meme, réplica de personagens ou situações em tom de aprovação ou escárnio, melhor de humor. Aluna Yara, meme é um humor mais rápido, com reação mais rápida, né? O aluno Keizo, dizendo que charge faz uma sátira, críticas sarcásticas de acontecimentos atuais. Tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Aluno Fernando dizendo que meme é mais recente, por assim dizer. Aluna Larissa dizendo crítica social. E por aí vai. Então, várias Muito respostas, muita bem. participação aqui. Ó. Mais uma aqui, só para... Pode ler, A professor. aluna Marcela dizendo, a charge é um tipo de mini história que geralmente retrata sobre algo que está acontecendo na sociedade e meme já não pega muito esse lado. Participação boa deles, né? Ótimo, oitavo ano. Então, assim, nós tivemos uma só aula de meme, por isso que eu coloquei na parte de revisão, na retomada, por conta dessas características. Então, especificamente, a charge, o meme, ele tem ali o humor, mas implícito uma crítica social, uma questão política, enfim. Já a tirinha não necessariamente precisa ter essa crítica, então pode ser uma história só para entreter, uma história para diversão. Então, eles conseguiram pontuar exatamente
essas questõezinhas aí que ficam implícitas. Por exemplo, falar que uma charge tem uma sátira. Normalmente, como mencionaram, é um quadro só, às vezes até com uma caricatura, algo assim bem exacerbado, e ali tem uma crítica sobre um contexto. E vocês precisam saber as informações que levam a ter aquela charge. Então, qual o contexto? É político? Foi sobre uma pessoa, uma figura pública? Então, a charge tem essa questão em apenas um quadro. Já o meme já ultrapassa. O meme ele pode ter até a linguagens aí verbal e não verbal, pode ter áudio, a parte de GIFs, enfim, ele tem movimentos e também o meme ele consegue atingir a parte já pública, ele salta da internet, nós falamos até, né? Ele sai do virtual e vem para o mundo real. Muitas vezes pessoas utilizam até frases de memes em partes políticas ou no dia a dia, celebridades, então tem essa questão, que o meme ele consegue ser viralizar, que é o termo que nós usamos, né? O meme viraliza rapidamente uma fala ou mesmo uma frase que já sai do mundo virtual para o real. E a tirinha, como foi mencionado, normalmente são 3 quadrinhos, e esses quadros ali contam uma história curta, e diferente do história em quadrinhos, que já vem ali várias páginas ou vários quadros. Então, perfeitamente. E já que nós vamos analisar charge e pensar no contexto de meme, tem mais uma pergunta aí para vocês, tá? Uma interação. A partir desse texto, que nós sabemos que tendo uma linguagem verbal não verbal, nós temos um texto, comente aí se você consegue perceber o humor. Então, qual é o humor que está contido ou escondido nessa imagem? 1 minuto. Então, voltando aqui com a participação dos alunos, olha só, a aluna Emily dizendo que é o medo, o susto, né? A aluna Júlia dizendo tirinha, tá falando sobre as definições ainda. Vamos lá. A aluna da Protamires dizendo pelo fato do fantasminha estar com medo, aí gera uma quebra de expectativa. A aluna Laure dizendo o fantasminha está com medo da história do livro. E que história que está sendo contada no livro, né? Tem uma informação ali. O aluno Emílio, um fantasma se assustou com a história humana. Muito bem, que ali está people stories, né? A história das pessoas. A aluna Rebeca dizendo fantasminha com medo e assustado, né? Então, todos eles mandando aqui que o fantasminha está com muito medo da história que está lendo no livro, né? Exato. Quando nós pedimos para analisar, então, assim, todos os detalhes ali da imagem, essa parte da linguagem não verbal, é importante. Então, assim, algumas pessoas conseguiram ver o detalhe que ele não está lendo qualquer livro. É um livro sobre histórias de pessoas, histórias sobre humanos. Então, há essa quebra aí de paradigma quando um fantasma se assusta em ler a história do ser humano. Então, é interessante aí. Então, normalmente, são seres humanos que têm medos, né? Ou se assusta com os fantasmas. Muito bem. Aí, então, tem essa funcionalidade aí. Agora, temos mais uma imagem em outro contexto. Vamos lá. E sobre essa imagem que vai aparecer aí na tela para vocês. Analisando esse segundo texto, comente aí como o humor é construído. Vocês conseguem perceber se há um humor ou não? Qual é a intenção nessa imagem? 1 minuto.
Vamos voltando aqui, então. Os alunos mandando as respostas. A aluna Clara dizendo proibido fantasmas, né? Essa placa que geralmente traz essa informação de proibido. O aluno Fernando dizendo logo do caça-fantasmas. Parece mesmo, é isso mesmo. A aluna Júlia dizendo a mesma coisa. A aluna Isabelle dizendo proibido fantasma na área. Então, aqui não pode ter fantasma. Os alunos da Pro Doronice dizendo bom dia e é proibido fantasma, né? Ela cumprimentando muito bem aqui. O aluno Lucas dizendo com fantasma confuso. Pode ser. Mas a ideia é de proibido também, né, Lucas? A aluna Maria Eduarda é proibido fantasmas. É proibido fantasmas. Isso é muito bom. Kimberly dizendo caça fantasma, lembrando do filme de novo. E todos eles mandando aqui, ó, lembra o filme e proibido fantasmas. Exato, faz uma referência aí, normalmente bem conhecido, né, o Gasparzinho, né, o fantasma, e assim, realmente, dá para proibir a aparição, ou que apareça um fantasma, chega a ser até cômico nesse sentido aí, proibido o fantasma aqui, então, essa aí é o humor, a quebra, né, de paradigma que nós temos nessa história. Muito bem, fiz esse comentário. Só falar uma coisa rapidinho, que já 2 comentários que vieram aqui falando sobre a questão do humor. Né, e a gente, insistentemente, a gente tem falado, né, nas aulas do 9º, nas aulas do 8º, sobre a questão do humor, para que os alunos entendam melhor. Humor não quer dizer engraçado. O engraçado é muito subjetivo. Né? Eu posso contar alguma coisa aqui e a professora achar graça, ou não, ou as pessoas que estão me assistindo achar graça ou não. Pode ser engraçado para mim, pode não ser engraçado para o outro. Isso aí é bem subjetivo, é particular. Humor está ligado exatamente ao que a professora falou, a quebra de expectativa. Então, se espera uma coisa e vem outra. Essa é a questão do humor que a gente está falando aqui. Então, as tirinhas, as charges, elas têm esse aspecto. Agora, se o aluno ou o leitor vai achar engraçado ou não, aí depende muito da pessoa mesmo, do contexto que ela vai ler e tal, não sei o quê. Então, deixar claro isso, né, Pro? Isso, é bom até lembrar que eu tinha comentado até com o professor Mauro antes a diferença, né, de uma piada e uma anedota. Anedota. Nós estávamos falando assim, será que tem a diferença? Uma anedota, normalmente ela é uma piada, assim, ela tem um humor, porém ela dá o duplo sentido. E a piada não necessariamente, ela pode ser uma história corriqueira, né, direta. Então tem essas coisas sutis. Então, nem sempre o que é engraçado para a Silene, o professor Mauro vai achar engraçado. Então, essa questão que nós estamos trabalhando aqui, como foi mencionado, é a quebra de paradigma. Você está esperando uma situação e você vê, nossa, totalmente diferente. Sim. Então, que é o caso desse texto aí, né? Ótimo. Que a gente vê sempre que tiverem contribuições, podem trazer, sim. Então, a próxima imagem aí, qual é a quebra de paradigma? Né? Eu coloquei como humor, mas qual é o contexto aí? Tem humor ou o que está acontecendo? Então, 1 minuto para vocês falarem sobre essa imagem. Essa imagem ela é um pouco mais crítica. Então, voltamos, né? Olha só, antes de mandar as respostas, vou mandar um abraço para os alunos do Colégio Keija Ishihara, né, que estão amando as aulas do CMSP. E, assim, as aulas do CMSP, elas estão disponíveis, né? Muita gente assistindo, não só da escola pública, da escola particular, pessoas fazendo até as aulas em casa, né? A gente sabe muito disso. É uma forma de alcançar os alunos que estão precisando de muita ajuda nesse momento. A resposta à interação, vamos lá. A aluna Júlia, o aluno Fernando, né, começa com ele, da Pro Isabel, dizendo a TV está hipnotizando o cara. Né, a resposta do Fernando. A aluna Júlia diz, como a TV nos hipnotiza. A Isabelle, o homem viciado na televisão. Melissa dizendo, ele está hipnotizado com o programa. A aluna Emily passa a ideia de que a televisão hipnotiza as pessoas. A aluna Emily, de novo, agora da Pro Priscila, dizendo ele está hipnotizado pela TV.
E daí por diante, todos eles dizendo que há a ideia da do hipnotizar, né? Da hipnotização, hipnotismo, né? Então, toda essa coisa aí, o humor está ligado exatamente a isso, né? De como ele está vidrado, mesmo fazendo mal para ele. Aparentemente está fazendo mal, né? Isso, exatamente. Vocês conseguiram perceber essa leve crítica. Embora ele esteja ali com o controle, ele tem o controle da TV, ele pode ligar, desligar, enfim, mas ele continua vidrado, como vocês colocou. A questão assim da alienação, a questão também de pensar nesse contexto, vocês foram fantásticos aí, muito bem. Era essa mesma ideia, porque ele está ali sentado, ele tem a opção de mudar, mas ele prefere ficar naquela maneira. Muito bem. Então, temos mais uma imagem aí, porque hoje é o dia é para analisar. E essa aqui é para a gente poder descontrair mesmo. E aí? Aí eu procurei várias imagens, assim, essa que foi a mais simples que eu consegui. Acredito que dê para fazer o que nós pensamos. Pensa em possíveis situações, ou como você criaria um meme com essa imagem. O que dá para criar a partir dessa imagem? O que você pensaria que está acontecendo aí? Nós temos um ratinho e um elefante aí saindo correndo, nesse contexto aí. Dá para criar um meme? Ou qual situação engraçada que pode ser criada para que tudo isso aí tenha ocorrido? Então, vou dar um minuto, eu quero saber. Então, agora usem a criatividade, podem colocar aí uma piada, podem fazer um contexto. Eu quero ver os memes que poderiam sair desta imagem. Um minuto. Estamos de volta aqui, então. Olha só. Um abraço para os alunos da Escola Estadual Juvenal Girardelli, de Jales, que estão participando muito. Obrigado. Os alunos da Escola IASP também, de Cananéia, que também estão participando e gostam muito das nossas aulas. Muito obrigado pelo apoio. Agora vamos às respostas, né? Os alunos mandando aqui, né? Tamanho não é documento. Bem legal para você no ratinho correndo atrás do elefante aí. Tamanho não é documento. Animais fugindo da exploração do circo. Parece mais um tema de notícia, né? A gente tem que criar um pouquinho aí de humor, né? Para poder entrar na questão do meme, mas muito boa participação. Tem um aluno que é uma professora que está falando que está com medo do cachorro na camiseta da professora. A camiseta da professora é um meme, é isso mesmo, olha lá. Ó. Tá lá. A imagem parece que o mundo dá voltas. Pode ser. Vamos ver se alguém mandou mais alguma coisa aqui. Tamanho não é documento, acho que foi o mais usado, né? Eles já pensaram logo de cara. É isso, eu acho que não tem coisa nova. Que se tiver, eu mandem pro. Tudo bem, eu vou deixar e vamos para as próximas imagens, que tem bastante. Eu pensei em utilizar, e até falei com o Mauro, eu falo, meu contexto seria assim, eu sou a mãe ratinho, e os ratinhos, e alguém vai mexer com os meus filhos, então sairia atrás do elefante. Então, o tamanho não é documento. Não mexa, tamanho, né? Não mexa com meus filhos, seria mais ou menos nesse sentido aí. E agora, temos mais algumas atividades, então vocês terão que analisar. Essa eu vou fazer a leitura e, na sequência, eu vou fazer uma leitura dinâmica. Então, a próxima atividade aí na tela vai falar um pouquinho sobre essa questão do humor, né? Então, o humor nos quadrinhos, ele surge a partir do arranjo entre a linguagem verbal e não verbal. O efeito de sentido do humor pode ser construído a partir do jogo que se faz com a linguagem. A exemplo da aparente falta de lógica, da quebra de expectativa da construção do inusitado, das distorções, do padrão e do duplo sentido que leva o leitor para os outros caminhos interpretativos, ou seja, não é somente ali você pensar, o humor é a quebra de expectativa, como eu havia mencionado. Então, tem mais uma aí, tem, no caso, uma tirinha. Aí a Joaninha, não é? Os bichinhos de jardim, a tirinha assim. Estou aqui nesse computador sofrendo nas redes sociais.
quando poderia estar no jardim, sofrendo nas redes sociais pelo celular. Então, quer dizer... Engraçado, né? Essas Então, tirinhas ela da poderia bichinho estar de no jardim. jardim com as redes sociais. Só muda ali, então, que ela está, no caso, provavelmente com o seu laptop, seu notebook, ali tem que estar, toda hora está carregando. E com o celular ficaria muito mais fácil em outro Também. ambiente. Então, nós temos aí essa parte do humor. E agora, uma tirinha aí, na verdade, nós vamos analisar esse contexto e vai ser muito bacana. Então, vamos lá. O professor Mauro será o homem grilo e eu serei a mulher da história. Então, o professor vai ler aí para nós a história. Socorro! Mas nem na hora do lanche. Calma, dona, o homem grilo chegou. Socorro! Uma barata! Ah, barata não! Bom, agora nós tivemos aí uma tirinha do Homem Grilo, um personagem aí fictício. Até depois eu falei que ia dar os créditos aqui que eu procurei quem criou essa tirinha, que é o Cadu Simões e o Fred Hildebrand, né? Eles são os cartunistas dessa nossa tirinha. E aí eu quero que vocês analisem a questão. Vou passar, são 3 questões e vocês, conforme forem respondendo, nós vamos passar aqui no ar. Então, assim, essa tirinha, o texto ele traz uma narrativa curta, né, construída aí por uma linguagem verbal e não verbal. Reconhecendo isso, eu quero que vocês identifiquem as personagens na tirinha. No caso, eu já comentei que o homem grilo e uma mulher. Então, consegue analisar essa parte, está respondida. A segunda questão. Na tirinha, é possível a observação de ações nos 3 quadrinhos. Qual é a ação que dá a origem do contexto? Por quê? O que impulsiona essa narrativa? Aí eu quero que vocês respondam. Como é rápido e é bem fácil de pegar a tirinha, acho que vocês já conseguiram, vou dar só uns 30 segundos. Voltando aqui então, vamos ver o que eles mandaram. O que impulsionou a narrativa? Aí, aluno Fernando dizendo a barata e o pedido de socorro. A aluna Evelyn dizendo os adultos têm um senso de humor diferente do nosso. Ela está comentando sobre a questão do humor, muito bem. A aluna Nayara dizendo ela estava para lanche, a mulher pediu socorro. Ele estava indo para o lanche, né? E a mulher pediu socorro. Então, esse seria o ponto aí de partida. O aluno Bruno, um super-herói com medo de barata. Ótimo. E aí eu pedi socorro, muita gente falando, a mulher pedindo socorro. Como eles já começaram a responder as próximas questões, vou até adiantar aí para vocês, porque vocês já começaram a responder. Então, assim, a próxima questão para vocês analisarem era a seguinte: na tirinha tem um tom humorístico ali. E como que ele está aparecendo? Qual o contexto da linguagem verbal e não verbal? Então, vocês responderam que é o momento que ele está lanchando e alguém grita socorro, no caso da mulher, ele vai acudir, ajudar, fazer aquela questão de cuidar da mulher, porém, quando a mulher fala que é uma barata, ali o personagem, que é o homem grilo, ele que pede o colo, ou que pega e sobe no colo da mulher, com medo da barata. Então, quebra o paradigma aí. Normalmente acredita que o herói, né, o homem, seria mais forte. Tem esse contexto aí. Então. Que é a última questão que eu coloquei aí na tela para vocês. Então, vamos lá na última questão. Então, quando se fala em super-herói, logo imaginamos um ser forte e destemido. E essa imagem que se tem do homem grilo na tirinha, não, como vocês comentaram, nós não temos essa imagem aí no homem grilo. O homem grilo, muito pelo contrário, né? Ele tem medo da barata, né? Então, tem esse contexto. Eles fizeram mais alguns comentários, Mauro, não, tranquilo? Pro Regiane falar assim, todos temos fraquezas. Ela está justificando aí o homem grilo, dizendo que ele mesmo, sendo super-herói, o herói pode né? ter medo de barata, sim, né? Porque super-herói não pode ter medo de barata, né? Por que não? Então, vamos aí que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, nós retomamos o conceito de quadrinhos e tirinhas, que são diferentes. Falamos sobre a presença do humor e críticas em alguns tipos de texto. Essa foi a nossa aula. Aproveitem e mandem seus textos, seus memes, suas tirinhas nas nossas redes sociais. Estão aí na tela todas as informações. Muito obrigada, 8º ano. Obrigada, professor Mauro. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Um grande abraço. Desculpe por não mandar beijo para todos, mas na próxima aula a gente tenta compensar. Um grande abraço. Tchau, 8º ano.